Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar com vocês a respeito de um caso feito no SEREC de inlays e onlays de porcelana. O que são inlays e onlays de porcelana? São restaurações, então aquelas antigas restaurações de amálgamas gigantes, aquelas restaurações metálicas escuras, que na hora de substituir, ela torna o dente muito frágil. Então você colocar uma resina deixa o dente muito frágil, não pela resina, mas pelo próprio tamanho da restauração. Então hoje em dia a gente tem opções muito mais duradouras, extremamente estéticas, extremamente resistentes para o paciente, que são essas restaurações feitas em porcelana. Então nós vamos falar sobre isso e vamos falar também de um caso protocolo sobre implantes no segundo bloco. Vamos lá, Jean? Vamos lá. Então assim, isso que a Morgana falou hoje em dia é o que a gente tem percebido bastante hoje com relação aos nossos clientes, que passaram por uma odontologia então ainda já não tão antiga, mas que era a que tinha esse tipo de recurso. Então os nossos pacientes às vezes que têm mais idade, infelizmente têm aí perda já de dentes, falta de alguns dentes ou falta até total dos seus dentes. E os pacientes hoje em dia que a gente já pega aí de uma época uma geração dos anos, já anterior a essa, dos anos 70 e tal, que já tem aí seus 30 anos, 30 e poucos anos, a gente então tem pacientes que passaram então por esse tipo de situação, onde os seus dentes foram então restaurados na época com esse tipo de material, que é o amálgama. Até então era o melhor material que tinha, era o único que tinha, e então depois vieram aí a possibilidade das resinas. Só que nem a Morgana bem comentou, dependendo do tamanho, a hora que a gente vai fazer a remoção desse tipo de restauração de amálgama, o dente fica frágil. E as resinas, mesmo hoje em dia que elas são extremamente duráveis, duram, tem aí excelente quantidade de carga, tons, uma variedade muito grande de materiais, mas ele deixa o conjunto todo muito frágil. Até porque, de novo, um outro detalhe importante é que a resina ela é feita por incrementos. Eu vou colocando uma camada e vou então ativar com a luz para que ela endureça. Então aquilo vai criando cada vez uma linha de espaço. E nos materiais cerâmicos, dentro do sistema Cad-Cam, eu tenho uma peça única. É como se eu tivesse uma pecinha de quebra-cabeça que ela vai encaixar com exatidão naquele espaço. Então a gente percebe aqui essa situação desses dentes, a gente também já fez a correção aqui, ela tinha uma restauração em resina mais antiga, também não tinha aí um bom acabamento e um bom desenho, então a gente já mexeu na sequência desses dentes. Então o que a gente percebe aqui? A gente fez a remoção do material restaurador que ela tinha antigo, a gente percebe então como é que está a parte interna desse dente, a gente vai imaginar, mas tem cárie, tem isso, tem aquilo. Não, são manchas que se criaram em função dos próprios materiais que ficaram por muito tempo nesse dente. Outros materiais que a gente vê internamente são materiais que fizeram um forramento, então criaram uma regularidade interna. Então, o amálgama ele mancha o dente, então ele mancha esmalte e dentina, e se ele estiver em contato com a gengiva, ele mancha a gengiva também. Isso mesmo, está bem lembrado. E então aqui a gente fez a remoção por completo. Então aqui a gente tem, nesse caso aqui, são as onlays, porque elas então envolvem a parte interna do dente mais uma outra face. Aqui envolveu quase que envolve as duas faces, mas então não tem ela por completo, porque eu tenho tanto a parte externa, vestibular do dente, como a parte interna, a parte lingual, e aqui é algo bem semelhante a esse aqui. Então nesse caso são as onlays de porcelana. Então dentro do sistema do SEREC, o sistema Cad-Cam da Sirona, a gente então vai escolher o tipo de restauro, no caso aqui então uma onlay, e a gente fez aqui então uma biogenérica individual, para que o software faça a leitura como eu vou fazer um escaneamento um pouco maior, ele vai fazer uma leitura desses meus dentes e vai me criar uma proposta para que haja uma adaptação naquela região, levando em consideração o contato com os dentes superiores, ideal, tá? Aí então, eu tenho agora a imagem já escaneada, logicamente está girado em função da foto que vocês viram anteriormente, mas então aqui eu tenho o segundo premolar e os dois molares. Um fio aqui retrator, que simula como se fosse, para vocês entenderem em casa, é um fio dental que tem uma substância que ela retrai um pouquinho a gengiva e também que nos auxilia aqui numa visualização ideal de todo o dente. Então eu tenho que ter, como eu vejo aqui, numa vista que eu estou vendo por cima, eu consigo ver toda a delimitação e todo o contorno do dente. Eu não poderia ter sombra ou eu não poderia ter uma imagem que eu não visualizasse o término daquele dente onde eu tenho que fazer algum tipo de restauro. Na sequência, isso aqui é um software que tem dentro do próprio sistema, ele é totalmente intuitivo e ele não me deixa a possibilidade de avançar uma etapa sem ter concluído uma anterior. Então,
eu não consigo já imaginar que eu quero um dente final sem ter feito passos anteriores. Esse aqui então seria um deles. O que a gente está fazendo aqui? Como eu delimitei certinho até onde eu quero que vá o meu material restaurador, então aquele é o limite dele, eu delimito isso na mão, no mouse do próprio sistema, e essa, talvez vocês não vão conseguir identificar bem, mas tem uma linha aqui dentro, que é como se ele já vai dentro do bloco que a gente vai fazer a fresagem, ele já vai me induzir até de que forma que eu tenho que entrar na boca, qual que seria a linha ou o caminho de inserção ideal para aquele formato, para que eu não tenha nenhum tipo de intercorrência, nenhum contato, que a peça entra meio raspando, não, ele já me dá até como é que eu deveria colocar lá na boca. Então, na sequência, eu tenho aqui já a idealização de um projeto que o próprio sistema me fez, ele que me criou fazendo a leitura dos demais dentes. Aqui a gente já tem do dente premolar, do primeiro molar, do segundo molar. Então esse mais branco aqui é porque é o dente que a gente está trabalhando nesse momento, mas os dois do lado eles já foram pré-feitos aqui também, e tudo em computador. A riqueza de detalhes, sim, né, anatômica, então, né? A riqueza de detalhes anatômicos. Então, para que realmente a gente consiga copiar, fazer dentes que pareçam dentes naturais, né? Com a riqueza de dentes naturais. E além do mais, o sistema me criou essa proposta e eu posso ainda refinar ela. Eu posso criar ela com mais refinamento de detalhes, com uma variação que dentro do sistema eu posso criar, mais ou menos, por exemplo, e ainda eu posso ter um cursor no próprio sistema que eu posso, em qualquer região do dente, eu posso, eu quero que aqui fique mais bem marcado, eu vou lá e faço uma redução. Eu acho que essa ponta aqui poderia ser um pouquinho maior, eu faço um aumento. E tudo que eu excedo, por exemplo, tanto para mais como para menos, existe ainda uma outra ferramenta que suaviza, porque como eu estou mexendo no mouse, às vezes eu fui um pouco mais, agora tem que botar menos. Em vez de ficar fazendo isso, o próprio sistema me dá uma possibilidade de suavizar, deixar aquilo com mais naturalidade. Mais naturalidade, bem isso aí mesmo. Então, na sequência, a gente tem aqui a possibilidade de uma avaliação aqui de contatos oclusais. Então esses pontos aqui são pontos que eu tenho com a região antagonista. O que seria isso? Eu tenho aqui o escaneamento da arcada inferior. Então a gente escaneou para fazer esses dentes, esses restauros nos inferiores. Mas eu preciso ter uma referência dos superiores. Então a gente tem o escaneamento também intraoral da parte superior. Lembrando que isso aqui foi feito tudo escaneamento intraoral, diretamente na boca do paciente. Não tem modelo, não tem que vazar, não tem que moldar, não tem que vazar em gesso, cor de gengiva, então foi escaneado diretamente da boca do paciente. E esses pontos aqui do vermelho, do azul, do amarelo e do verde são pontos de quantidade de força que está gerando com os dentes superiores. Mas vocês estão vendo bem que está fora do material restaurador, então é onde ela tem contato com os seus dentes naturais. E na sequência eu posso fazer então uma avaliação de quanto de força vai receber sobre o meu restauro, que será cimentado na boca do paciente. Então eu posso calibrar, determinar se eu quero mais contato, menos contato, se eu tenho a possibilidade de mudar às vezes o ponto de contato, tudo numa avaliação aqui no computador. O que da forma prática e convencional hoje em dia, no laboratório de prótese eles não têm essa mesma riqueza. Tá? Então assim, um exemplo de um profissional extremamente experiente nesse tipo de situação, o professor Bruno Godoy, ele tem um exemplo bem específico. É a mesma coisa, eu posso ter um ponto aqui bem pequenininho, tá? Que tem um ponto bem forte, mas eu posso ter às vezes uma área maior, tem um contato, só que é muito mais suave. Então às vezes o paciente, a gente vai lá, se fazia até então, marcava com carbono, mas tu ia olhar, mas não pode estar sentindo tanto, é tão pouquinho, mas era um ponto pequeno, mas extremamente forte. Então, às vezes, é um detalhezinho assim é que faz toda a diferença e que, às vezes, a gente olhando ou marcando da forma tradicional com carbono, a gente não consegue ter esse tipo de detalhe. Não, isso traz toda uma leveza para a mordida, traz toda uma leveza para a articulação. Sim, e claro. Tudo mais. Não, né? E aí a gente podendo trabalhar dessa maneira, o que é muito bacana é a gente fazer algo assim, totalmente automatizado, colocar na boca e pedir para o paciente morder. Sente alguma coisa? Não, tá ótimo, não sinto nada. E até então a gente fica lá às vezes ajustando, tá alto e vai acabando com aquilo que tinha de refinamento de anatomia, que veio do laboratório, porque ele não tem essa ferramenta, ele não tem esse artifício, e a gente é obrigado a ajustar. E aí vai tirando, tira a tal ponto que já não tem mais desenho anatômico naquela região oclusal do dente, aí perdeu-se uma sessão, porque daí tem que mandar para o técnico de novo, refinar a anatomia, dar polimento novamente, então a gente já perdeu mais uma sessão. Tá?
Outra ferramenta extremamente importante que a gente tem aqui, a partir do momento que a gente fez a seleção do bloco, esse bloco vai me dar alguns parâmetros que são ideais, fornecidos pelo fabricante, de espessura. Então essa linha que a gente está vendo aqui um pouquinho mais azulzinha é a espessura mínima que o fabricante me dá para que eu possa utilizar o material dele com segurança. Então se a gente for perceber, eu estou trabalhando dentro da espessura mínima sem ter problema e ainda com uma margem de sobra. E é essa região então que dá para trabalhar a anatomia. Eu poderia então, se eu quisesse nessa região, eu precisaria diminuir um pouquinho, eu quero aumentar um pouquinho aqui, eu percebo que dá e aí o software também vai me auxiliando, me dizendo quanto que eu posso ou não mexer naquela região. O dente aqui já instalado, já feito, né, a proposta dele, e aqui uma imagem espacial do bloco, dentro e em cima do meu escaneamento. Então os blocos são esses aqui, ó. Então esse aqui é um bloco que a própria Sirona nos disponibiliza, então é um bloco que eles vendem, por exemplo, na própria fábrica da Sirona. É um modelo deles aqui, então como é que é? Desculpa, Serec Blocks. E aí então ele tem aí uma variedade de tamanhos e de formatos. Essa outra imagem aqui que vocês podem ver é para me auxiliar, por exemplo, no que diz respeito à cor. Então essas letras ali, o S3 seria a cor, o T seria da translucidez e embaixo o número 14 o tamanho. Então o próprio sistema também já vai me orientar, não, você tem que usar um bloco tamanho 14, você tem que usar um bloco tamanho 8, tem que fazer um bloco 14 por 14. Tudo isso o software vai me fazendo essa leitura. Então é algo extremamente intuitivo e rápido, não tem como errar nesse tipo de sistema. Ele aqui numa imagem individualizada, então a gente vai inserir esse bloco dentro da nossa fresadora. A gente tem uma fresadora hoje na clínica que é a MCXL, que é uma fresadora que me dá uma gama muito maior de possibilidades de trabalho, e esse tipo de trabalho para ela acaba sendo algo extremamente simples. Então uma peça que nem essa, para ser fresada num bloco que nem eu mostrei para vocês, demora lá de 8 a 10 minutos. Então assim, é algo extremamente rápido. E aí o paciente está sentado ao lado, é uma técnica que a gente diz chairside, que ele está acompanhando o que está sendo feito. Aí tem casos de pacientes que fotografam, filmam, para poder ver o que eles estão, por que tipo de processo eles estão passando. Aqui a articulação que eu falei para vocês, então eu tenho aqui o escaneamento da parte superior e o escaneamento da parte inferior, para a gente fazer aquelas avaliações para checar. Então a peça sai aqui dessa forma. Então ela sai de uma certa forma crua, que a gente tem agora fazer alguns refinamentos de detalhes, que a gente vai fazer acabamento, polimento, pigmentação, em alguns casos que a gente perceber necessidade, porque o bloco agora vai passar por um trabalho. Em alguns casos, dependendo da região, tem a possibilidade de a gente fresar, fazer um acabamento e um polimento mecânico e já instalar na boca. Isso depende, logicamente, do contexto, da realidade do dente de cada um, dos dentes vizinhos, mas quando a gente tem mais dentes ao lado e tem mais anatomia, mais eu tenho que fazer esse refinamento de detalhes. Criar cor, criar como se fosse os sulcozinhos que vão no meio do dente, conseguir evidenciar isso cada vez mais. Então aqui eu já tenho algo que tornou-se mais mascarado naquela região. Eu não quero que apareça e que tenha uma visão que está algo mais artificial. Então a gente consegue ter um final muito melhor. E aqui todas as etapas. Desde a parte inicial, onde a gente tem aqui os dentes restaurados, com materiais restauradores aí antigos. A gente faz, logicamente, aqui no caso foi feita uma troca por necessidade estética da paciente, não são porque já quem tem amálgama tem que tirar, não é isso que a gente está falando. Cada um sabe da sua necessidade, da realidade, para poder fazer esse tipo de trabalho. Aqui depois ele removido, o escaneamento na hora, nesse intervalo de uma para outra, o escaneamento que a gente tem com a peça definitiva e depois, logicamente, o caso concluído. Então, hoje em dia, é o que a gente pode estar proporcionando para os nossos clientes. Eu acho que é algo que otimizou muito o tempo. Ficou mais rápido, entendeu? Então, aquilo que às vezes a gente teria que fazer em casos que nem esse, principalmente no que diz respeito ao trabalho laboratorial, um tempo muito grande até para o laboratório. O que a gente faz hoje no modelo virtual, o técnico teria que fazer isso na mão. Então, assim, era gesso, recortar gesso. Existe, dependendo da manipulação do gesso, aí o gesso quebrou, aí a pecinha não entra mais tão fiel no modelo, daí na boca também não encaixa. Eram muitos detalhes para dar certo de primeira. Isso mesmo. Né? E hoje com esse tipo de sistema tornou tudo mais simples, logicamente. Tanto para o paciente e para o profissional não tem nem o que comparar.